Amém. Ei, se garantiu, Claudinho. Oi, pessoas do bem. Vocês viram que coisa mais linda, mais cuti-cuti que começou hoje o nosso vídeo. Claudinho, um beijo pra você da tia Jéssica. Obrigada pela sua participação mais que especial. Juliana, que é a mãe do Claudinho, muito obrigada também por ter cedido seu filho hoje para participar do início do nosso vídeo. A Juliana, que é lá da comunidade Face de Cristo, lá do Grupo Ruá. Um beijo pra todo mundo do Grupo Ruá, que eu tenho um carinho muito especial. E hoje nós temos o quadro O que a Igreja Católica fala sobre anjos. Engraçado que ontem eu tava assistindo um programa, numa emissora bem conhecida, e tinha uma pessoa muito famosa, começou a falar de Deus. Acreditava muito em Deus era muito importante na vida dele. Sentia que nos momentos assim bem difíceis da vida dele, eu sempre tava uma força, ele sentia o sustentando e tal. Aí a pessoa que tava apresentando o programa chegou e perguntou: "E anjo da guarda, você acredita?" Então, ele não. Essa história de anjo, eu não acredito em anjo, não. Aí eu acho que só tem Deus. E aí? O que a Igreja Católica fala? Tá todo mundo me vendo, todo mundo vendo a Jéssica também. E por que vocês estão vendo a gente? Porque a gente tem corpo, a gente tem uma matéria, átomos, moléculas que estão conectadas e nos dá essa forma. Eu consigo tocar a Jéssica e a Jéssica consegue tocar em mim. Só que Deus criou não só os seres materiais que apresentam a matéria, mas também os seres espirituais. E a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, de alguns desses seres. Algumas coisas que não tem mais a matéria, ou nunca tiveram matéria. Como, por exemplo, os anjos, os demônios, que foram anjos que caíram, ou as almas que estão no purgatório, as almas que estão no céu. Então nós temos outros seres habitando conosco e não apresentam a matéria física. E aí, antes da gente conversar um pouco sobre um papel do anjo, ou sobre a natureza do anjo, eu queria pegar a nossa fonte, talvez uma das principais, né, Jéssica? Pra gente conhecer mais a nossa doutrina, que é o Yucat, e dizer, conceituar o que é um anjo. O Yucat, no parágrafo 54, ele fala o seguinte: os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais, que têm inteligência e têm vontade. Não são corporais, nem mortais, e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Então, vamos lá, vamos tentar pegar esse conceito e destrinchar algumas coisas. Vamos pegar no final. Transmitem aos seres humanos a vontade de Deus. Eu não sei grego, mas angelos, eu não sei se é assim que pronuncia, em grego quer dizer mensageiro. Esse é o principal papel do anjo. É ser mensageiro. É ser um intermediário entre Deus e os homens. Deus precisa de anjos para realizar o que Ele quer realizar em nossas vidas? Como Ele nos criou, nós humanos, por amor, Ele também criou os anjos por amor. Que fofo. Para compartilhar o amor maior que é Ele mesmo. E aí, anjo, o papel principal dele é esse. É fazer esse link entre o céu e a terra, entre Deus e nós. E um pouquinho mais na frente a gente vai destrinchar um pouco e falar de 3 subpapéis, digamos assim, mais importantes, que tem uma presença, uma força maior. Mas aí voltando. São puramente espirituais e têm inteligência e vontade. Então os anjos não são marionetes nas mãos de Deus. Como a gente já falou no vídeo sobre demônio, e aí embaixo a gente vai colocar o link para vocês também assistirem. Anjos foram criados e a gente não sabe como, e às vezes talvez nem nos interessa. Eles passaram por uma provação, como nós também estamos passando aqui na Terra, para saber se são dignos de poder ver a Deus além do véu, ou se não, e acabam caindo e virando demônio. Então os anjos têm sim uma vontade e eles podem sim fazer escolhas, como nós também temos vontade e escolhas aqui na Terra. Que foi o caso de Lúcifer, que fez a escolha dele. Que foi o caso de Lúcifer, que fez a escolha dele e caiu. Eles não são corporais, eles não têm a massa como nós temos. Mas ao mesmo tempo, logo depois ele chega e fala: normalmente não são visíveis. Então, como é isso? Então, Como é que a gente consegue ver uma coisa que não tem cor? A física explica que para conseguir enxergar algo, a luz tem que bater na matéria, refletir para os meus olhos, e aí meus olhos processam essa imagem. Mas se hoje não tem matéria, a luz, em teoria, não era para atravessar? Então isso é um estranho, né? Isso é o que a gente chama de mistério. É um mistério de Deus, um mistério divino. E para nós não cabe a gente tentar entender o que é isso. O porquê que isso ocorre. A gente precisa entender o quê? Que se for da vontade de Deus, um anjo pode sim se mostrar a nós. Assim como um anjo pode sim passar uma mensagem a nós, verbalmente, mesmo eles não tendo cordas vocais, já que eles não têm matéria. E aí volta a afirmar e bater nessa tecla.
tentamos não entender isso. Não tem importância. E se a gente for tentar entender todo o mistério, a gente vai perder a cabeça e não vamos chegar a canto nenhum. Até porque eu acho que o que importa são os frutos dessa bênção de Deus na história. Se você for ver na Bíblia, eu acho que tem, se eu não me engano, eu vi o professor Felipe Aquino falando sobre isso, acho que são 300 passagens em que aparecem anjos. E as bênçãos que, através dos anjos, foram dadas aos homens na história da humanidade, na história do povo de Deus. A gente tem que estar ligada aos frutos em que essas bênçãos trazem para a nossa vida. Não o porquê disso, o porquê daquilo. Muita gente perde muito tempo, às vezes, tentando achar a resposta. Anjo se alimenta, anjo se relaciona, anjo tem sexo, anjo... Desculpa se eu estou sendo grosseiro, mas no que é que isso vai importar nas nossas vidas? Não perda de tempo. Vamos tentar olhar, entender o que são os anjos e o que é que eles fazem na nossa vida. E aí, como a Jéssica falou, anjos aparecem dezenas, centenas de vezes na Bíblia. A gente conhece 3 anjos poderosos, 3 anjos que têm uma presença maior. Na verdade, são arcanjos, a gente vai já falar um pouco sobre isso. E São Gabriel, é mais conhecido, que foi aquele que estava na Anunciação. Ele é conhecido como o arcanjo mensageiro, aquele que leva a mensagem. São Rafael, que é o anjo que cura, ele aparece em Tobias. E São Miguel Arcanjo, que é outro também muito conhecido, principalmente quando a gente está em momentos de aflição, que a gente percebe que a gente está sofrendo perseguição do inimigo, de batalhas, e a gente socorre a Miguel Arcanjo. Ele aparece no Apocalipse lutando justamente contra os demônios. Esses são 3 que recebem nomes, mas a Bíblia fala de 9 tipos de anjo. Ela categoriza em 9 tipos de anjo. E aí os teólogos pegaram esses 9 e dividiram em 3 subcategorias. A primeira categoria são os serafins, querubins e tronos, que são aqueles os mais poderosos, aqueles que estão junto a Deus, os que estão mais na intimidade, mais próximo com Deus. Logo em seguida, vem as dominação, potestades e virtudes. São aqueles que recebem a missão de governar a terra. É uma coisa mais macro do que a terceira categoria que a gente vai logo falar. E logo em seguida vem a terceira categoria, que são os arcanjos, os anjos e os principados. E são aqueles que estão mais presentes no nosso dia a dia, que são mais fácil a gente invocar e ter o auxílio desses anjos. Agora, claro que tudo a gente pode chamar de anjo, não tem problema. Mesmo uma dessas 9 categorias sendo chamada de anjo, a gente pode englobar tudo e chamar de simplesmente anjo. Então não estaria errado chamar de anjo Gabriel, vamos supor. Não seria um erro. Todos nós, Jéssica, é importante, isso tem embasamento bíblico, recebemos um anjo da guarda quando nascemos. E temos, do começo ao fim da nossa vida, um anjo que está ali sempre olhando por nós, cuidando, nos protegendo. Independente da sua religião, independente se você é ateu, se você acredita ou não acredita, não quer que seja, tem ali um anjo que vai estar o tempo todo lutando, não desiste, acreditando até o seu último suspiro, ele vai estar lá de tudo. E a gente consegue ter uma relação com esse anjo. A gente consegue rezar por ele. Tem gente que dá apelido para o seu anjo. Eu me chamo Vitor, eu chamo meu anjo de Vitoriano. Não, tem gente que dá seu apelido pro anjo. Tem gente que às vezes eu já vi gente dando testemunho dizendo que sonhou com seu anjo e no sonho o anjo se apresentou. Ele disse seu próprio nome. Legal, não é isso? Não sei se pode ser realmente uma mensagem de Deus, uma permissão que Deus deu ao anjo de se mostrar no sonho, ou simplesmente a pessoa sonhou coisas da sua cabeça. Essa questão de nome, a igreja ela não se posiciona. Porque, só pra deixar claro, foi um apelido que o Vitor colocou no anjo dele. Algumas pessoas sonham com isso, mas a igreja católica ela não se posiciona a respeito disso. Não. Os anjos, os únicos anjos que aparecem com nomes foram citados. Exatamente, foram citados pelo Vitor. Fique bem claro isso, tá, gente? E isso, gente, eu faço para tentar criar uma intimidade maior com o meu anjo. Então. Mas não é uma coisa assim que, como a Jéssica falou, que a igreja, bateu o martelo. Porém, algumas coisas a gente tem certeza. Não vão ser cristais, ou o meu horóscopo, ou o meu signo, cores, aroma, nada disso que vai determinar qual o meu anjo, ou o meu tipo de anjo. Porque isso, às vezes, a gente vê gente fazendo. Vai mexer com cristal, com pulso, com horóscopo, nasci, eu sou ascendente de não sei o que, nasci tal dia. E aí, meio que pronto, coloca quase que hoje em dia tem aplicativos, que eu já vi gente mexendo com isso. E aí diz qual é o nome do meu anjo, já diz toda a história do meu anjo que tem por trás. Isso é falsa doutrina. Isso a gente não mexe com isso, tá certo, gente? Cuidado, pessoas bem, cuidado. Tá, Jéssica, mas aí qual o papel do anjo? A gente falou um pouquinho sobre a natureza do anjo, mas e aí, o que ele vai influenciar na nossa vida? A gente poderia listar algumas coisas, mas eu pensei em pegar 3 tópicos principais. Primeiro que os anjos intercedem por nós. Os anjos acompanham a gente desde que a gente nasce. Então eles conhecem muito bem a gente. Sabem o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está passando.
Então eles conseguem levar as nossas orações, nossas preces, de uma maneira mais agradável a Deus do que se a gente fosse até mesmo diretamente a Deus. Eles também conhecem muito bem Deus, já que eles têm um contato muito mais íntimo com Deus do que a gente. do que a gente Eles mesmo. estão lá pertinho. Os anjos também, eles nos orientam. É aquela coisa de desenho animado, de ter um diabinho aqui e ter um anjinho aqui falando. Aquilo é real. Não daquela forma, né? Não tem realmente um diabinho e um ser com asas aqui do meu lado. Mas que muitas vezes a gente recebe. Eu acho que muitas vezes a gente já passou por isso. De receber uma inspiração, às vezes é uma boa ideia, às vezes é uma sacada, às vezes é só uma assim. Eu acho que eu não vou por esse caminho, não. Estou sentindo que por aqui talvez não seja melhor. Talvez seja melhor pegar aquele outro caminho maior. E muitas vezes isso é o nosso anjo falando a nós, mesmo sem que a gente perceba. E para finalizar, o último tópico, o último ponto que o anjo interfere na nossa vida, a influência que o anjo tem na nossa vida, é que os anjos estão constantemente a nos proteger. Os anjos nos amam demais. E aí, a gente já falou isso sobre um vídeo dos demônios. Deus criou anjos, e os anjos, alguns viraram demônios, e tem esse combate do bem e do mal. Os anjos querem puxar a gente para cima, os demônios querem puxar a gente para baixo. A gente constantemente, diariamente, lamento assustar vocês, tem os demônios que estão tentando nos condenar, nos levar a nos condenarmos. E aí, constantemente também, temos anjos que estão ali lutando. E a gente não vê esse combate. A gente não vê, e pode ter atrás da Jéssica aí, anjos e demônios lutando pela alma dela, e a gente não está vendo isso. E os anjos estão ali constantemente a nos proteger e a querer o nosso bem. Isso quer dizer que agora a gente tem um escudo, a gente é imune. Bastou invocar o anjo da guarda e pronto, posso ir. Não, isso não quer dizer isso. Nossos anjos da guarda conversam. Meu anjo da guarda está conversando com o anjo da guarda da Jéssica nesse exato momento. Mas isso não impede que a Jéssica não tenha o livre-arbítrio dela e possa querer fazer algum mal a mim, vamos supor. É a nossa escolha. É a nossa escolha. Deus nos deu Sempre respeitada por Deus. Então, gente, é basicamente isso. A gente veio conversar. Então, gente, é o que eu sempre digo. Aqui o nosso vídeo vai dar uma pincelada para despertar a sua curiosidade, para você ir mais atrás. Se você quiser aprofundar esse assunto, a gente indica o Cat, que foi o livro que ele mostrou aqui, que é o documento da igreja. É o catecismo da igreja voltado, direcionado para o jovem. Mais um catecismo mesmo, digamos, dos adultos. Não sei se posso falar assim, gente. Tem também, a Bíblia tem as citações que a gente falou, tem muitas formações também. O professor Felipe Aquino tem eu acho que é no canal do YouTube da Cleofas, aquela editora, tem um vídeo lá de quase 1 hora. O professor Felipe Aquino falando sobre esse assunto, que eu achei muito interessante também. Então, assim, se você quiser aprofundar, tem muitas maneiras de você aprofundar esse assunto. E aí, Jéssica, eu queria fazer uma sugestão para ti. Na descrição desse link, desse vídeo, a gente coloca alguns parágrafos do catecismo, alguns parágrafos do YouCat e até alguns vídeos complementares. E aí, quem quiser se aprofundar, realmente quem tiver vontade de aprender bem mais sobre anjos, vai nesses links, vai nesses parágrafos e aí a pessoa consegue aprender mais. É isso, gente. Sempre que vocês lembrarem, ao saírem de casa, quando precisar tomar uma decisão, reza o Santo Anjo do Senhor. Coloca lá no início do vídeo, junto com o Claudinho, reza o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que com certeza o seu anjo vai escutar e vai lhe ajudar, porque essa é a missão dele. E ele está à sua disposição. Imagine, só um anjo da guarda para você. Pense que Deus maravilhoso, que Deus bom. Vitor, muitíssimo obrigada. Eu tenho que agradecer sempre. Obrigada por estar aqui no nosso canal. Esse canal também é seu. Considere o Sendo Te Amei também como sendo seu. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa. Eu espero que todo mundo tenha aprendido um pouquinho mais sobre anjos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, nesse minuto. Compartilha esse vídeo para os teus amigos de comunidade, para os teus irmãos de paróquia, nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Segue a gente no Insta e curte a nossa página no Facebook. E o sininho, clica lá aqui no sininho para ativar as notificações de vídeos novos aqui no Cedo Te Amei. Um beijo grande, Deus abençoe, paz Bem. Cedo te amei.